na votação a respeito, por exemplo, da mesa diretora e do presidente. Eu acho que não é correto a votação, eu acho que tem que ser secreta. Eu vou ser mais rápido, eu vou ser mais objetivo. Um dos participantes desse conselho chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho medo de ser perseguido no meu comércio. Então eu tiraria essa palavra, eu tiraria o seguinte, de cada conselheiro, ponto. Eu retiraria, ficando excluída a possibilidade de votação secreta. Eu sou contra. Eu sou contra porque ou nós mudamos o país, começando de baixo, nós nunca vamos mudar. Pois é. Cada um tem que ser suficiente, ter, vamos dizer assim, o seu voto e dar voto. E dar a cara Eu para sou bater. por conta disso. Mas, doutor Walter, eu respeito a sua opinião. Mas vocês estão falando a mesma coisa, hein? Não, eu não quero que tenha voto secreto. Eu acho Não que quer voto voto secreto. secreto? Não, A mesma coisa, estão falando a mesma você coisa. também acha que não tem que ter voto Também secreto? não. Mas o que você disse? E se ele votasse abertamente, ele seria perseguido? Não, desculpa, espera um pouquinho só. Fica excluído, perdão. Você quer o voto secreto. Ficando excluída a possibilidade de votação secreta. E tem uma condição, essa da votação, por exemplo, do presidente do conselho, eu acho muito importante. Então você está comigo na Sim, minha posição. sim. Desculpa, eu estou tirando aqui, ó. Sim. Ficando excluída a possibilidade, eu tiraria isso aqui fora. Né? Se você está tirando, Roberto, na verdade você está possibilitando a votação Ficando. secreta. Eu tiro excluída aqui, esse excluída aqui não me desceu excluído. Então quer dizer que você está colocando assim, ficando permitida a possibilidade de votação secreta. Eu tiraria tudo isso aqui. O que dá na mesa, devem fica ser proibida a apuradas, votação contagem de secreta, votos, que vai contra a posição do voto. As votações devem ser apuradas por vontade de votos a favor ou contra abstenções, mediante manifestação expressa de cada um dos seus conselheiros. Fica aberto. Ah, entendi. Não, tem razão. Fica aberta a possibilidade. Deixa eu colocar então como é que está a discussão sobre essa questão. Dr. Walter tem a seguinte posição: votações devem ser sempre abertas. Roberto Canavese tem a posição de que, em alguns casos, a votação deve ser aberta, em outros casos, ela deve ser secreta. Vou fazer uma síntese aqui da justificativa, das razões de cada um. Roberto acha que tem que ser, em alguns casos, a votação deve ser secreta, porque se a votação não for secreta em determinadas situações, pessoas que representam aqui determinados segmentos, como, por exemplo, o trabalhador da saúde, ou até representante do gestor, se ele quiser votar em uma matéria e esse voto dele vá contra o interesse do seu segmento, em tese, por exemplo, dá um exemplo, vamos eleger a mesa diretora, ou vamos eleger o presidente do conselho, tá? Então vamos eleger o presidente do conselho. Aí existe um representante do segmento dos trabalhadores que acha que o melhor presidente é, digamos assim, o Roberto, que não é mais conselheiro, mas se fosse, digamos, ele seria um conselheiro e seria candidato. Então, ele, o trabalhador da saúde, acharia que o Roberto era o melhor representante. Mas como ele tem medo de represália da vigilância sanitária, que vai ao seu estabelecimento, por exemplo, uma farmácia que ele tem medo disso, em quem que ele vota? No Roberto? Não, ele vota no outro, no representante do gestor para presidente. Essa é um enfoque que a gente precisa ter. Essa é uma questão que precisa frequentar aqui o nosso debate, e não pode ser decidido só com essa ideia de que a gente tem que ser transparente. Claro que a gente tem que ser transparente, desde que a pessoa, além de transparente, ela tenha liberdade de expressar a sua opinião, a liberdade de expressar o seu voto, não é? E o que às vezes não acontece. Então, é por isso que o Roberto acha que em determinadas situações, como por exemplo a escolha de mesa diretora, de presidente, o voto deveria ser secreto. Em outras, não. Aí eu estou com o Dr. Walter também. Eu acho que na maior parte dos casos, por exemplo, vamos votar questões orçamentárias, vamos votar relatórios anuais de gestão, outros assuntos quaisquer. Aí eu acho que tem que ser aberta mesmo, porque a pessoa tem que dar cara a tapa, como foi A pessoa é colocado. obrigada a votar? Hã? A pessoa é obrigada Pode a se votar? abster. Pode se abster. O aberto você está obrigado a votar? Como que é, Vigílio? Não, desculpa. Nesse caso, a pessoa que está aí para fazer a votação, ele é obrigado, aberto ou fechado a votar?
ele não pode se omitir de votar? Pode ser Então é assim, porque a votação secreta, a votação no caso secreta, para mim acho que não funciona. Porque aí vai se tratar do interesse próprio da pessoa. Não sabe qual que é o interesse daquela pessoa tem com o doutor Roberto, que é o candidato, o doutor que é o candidato, então se ele tem interesse naquele, ele não vai votar porque ele é amigo desse, então não. Então a coisa tem que ser abertamente, a votação é abertamente, na minha opinião. Eu acho que secreto não existe. Eu também considero a colocação dele, porque independente das questões de transparência, nós estamos trabalhando com a apropriação de responsabilidade desse conselho. Então, assim, essa questão da votação secreta, ela tira essa apropriação de responsabilidades quando eu posso até me abster, mas quando eu faço essa votação secreta, eu levanto questões como ele está apontando. Então, eu também sou contra a votação secreta. E se você... Gisele. Você representa qual segmento? A educação. A educação, Eu sou tá. suplente da Solange. Suplente da Solange, ok. Então, imagine a seguinte situação. Você frequenta 2 anos essas reuniões, aí você se convence de que para o conselho, o melhor presidente, digamos, é uma determinada pessoa que é de outro segmento. E você tem intenção de votar nessa pessoa, ok? Mas aí você recebe a visita de alguém, teu superior, da prefeitura, que vem e diz, olha, você sabe que você vai votar lá e a gente conta com a tua colaboração, né? Você sabe que você tem responsabilidade de fazer o que é melhor para o segmento do gestor, certo? E aí você se sente na seguinte situação, seguinte condição, você quer votar uma pessoa e tem que votar em outra, né? E o que você acha em relação a isso? Você acha que é normal? Ser pressionada, você entendeu? Eu tenho uma obrigação, eu estou seguindo um conselho que tem essa idoneidade e essa apropriação de responsabilidade. O que tem? É você preservar... É chegar lá e me obrigar? É. Aí nós temos uma outra questão. Sim, mas acontece o seguinte, aí, você vai me desculpar, mas a gente está pensando Não, justamente na segurança de você. Eu entendi. Por exemplo, a senhora da educação, política, não, se nós discutimos aqui o problema da merenda escolar, a senhora pode falar abertamente, assim, algumas perguntas que surgiram numa reunião. A senhora pode falar abertamente, por exemplo, sobre a merenda escolar, a senhora poderia responder? Se eu tenho condição, se o meu trabalho está sendo exercido com coerência, com verdade, eu tenho condição de responder. Agora a senhora pode responder pelos outros? Não, eu estou falando do meu voto, não é isso? Não, Não é direito. Só que eu queria que você eu entendesse... estou defendendo o meu voto. Por e exemplo, outro? se eu sei que o senhor, eu esqueci seu nome. Não. Se eu sei que o senhor Paulo é uma pessoa idônea, é uma pessoa que está ali trabalhando com o interesse de que seja o melhor, que seja para a merenda escolar ou para outro segmento. Se eu conheço o trabalho dele, se eu sei que ele tem condições de fazer com que as situações e as questões desse município sejam levadas a sério, estejam acontecendo, se eu conheço o trabalho dele, por que eu não tenho o direito de votar neste trabalho que é idôneo? Professor, a gente entendeu a sua posição. Nós estamos falando do genérico. Nós estamos falando de casos que já aconteceram aqui nesse conselho. Tudo bem, eu entendi. Quer dizer, Eu entendi. então, a sua opinião até sabe como... Isso é coagida a votar em entendi. determinado Vocês estão falando de coação. É. Entendeu? Eu não tinha ouvido a Eu vou dar um palavra exemplo, por exemplo, já vou dar a palavra para o senhor, Dr. Rossi. Dá um exemplo do caso do câncer. No caso do câncer, nós tivemos diversas vezes, pessoas que vieram falar algumas coisas que ficaram assim, sabe, a pessoa vem, mas vem cheia de dedos e não quer falar. E você vê que, poxa, talvez tenha alguma coisa, mas a gente nunca consegue saber o que é, né? Eu não sei o que é, eu não vou falar nada, jamais vou supor que aquilo que a pessoa veio e disse com meias palavras seja verdade, entende? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm receios, né? Muitas vezes as pessoas têm receios. E não é só quem trabalha, quem é funcionário de baixo escalão, não. Às vezes é o próprio secretário. Às vezes são pessoas da cúpula que não têm coragem de desafiar, né? Não tem, em determinados assuntos, não tem coragem. Doutor Walter. Eu acho que quem Doutor Walter, com a palavra. Doutor Walter, com a palavra. Eu só quero, como o conselho, como o regimento interno tem uma missão ou visão, ou seja,
fundo dele é o que pensa, de certa forma, o secretário da saúde e o prefeito, o que acontece? Vocês hoje fizeram vários elogios por Jesus, que eu fiz num grupo muito maior de pessoas que tinham peso político no dia, e falei para ele, eu estou aqui, enquanto você tiver, a hora que você sair, antes de você sair, você me manda embora. Por quê? Porque eu estou na prefeitura há 10 anos, e eu sei que se amanhã depois ele perder força, entrar novamente, por exemplo, para a gente falar claro, o primeiro secretário da saúde que veio aqui, e que eu tentei me manifestar, e depois de 2 ou 3 réplicas, ele, então o senhor faça a sua queixa, não sei para onde. Sou testemunha. Então, acontece que nós vamos correr o risco de amanhã depois, e isso é uma coisa que pode acontecer. Entra um novo secretário aqui, ele faz pressão com todo mundo, e nós voltamos ao mesmo esquema que existe desde o começo. Quer dizer, o conselho só se reúne para quê? Para sacramentar. Então eu acho que ou nós mudamos o Brasil agora, sabe, ou nós vamos ser responsáveis amanhã depois por tudo funcionar do jeito que está. Aqui é, no fundo, o grande movimento político do Brasil hoje, qual que é? É deixar tudo do jeito que está. Sacrifica quem precisa sacrificar, mas as moscas vão continuar as mesmas. Então, ou a gente começa a mudar aqui, que é a nossa casa, entre aspas, ou tudo vai ficar do jeito que está. A pessoa tem que ter coragem de dizer, eu sou contra, bom, então você está despedido. Isso me dá eu tenho direito legal de do ponto de vista moral, eu acho que ideal, eu compreendo que seja assim, mas do ponto de vista prático, o senhor veja, o senhor é um médico de 40 anos de profissão? 45. 45 anos de profissão, renomado, conhecido. O senhor não pode se comparar a um médico recém-formado, que está começando. Ele precisa cuidar mais da vida do que o senhor. Né? O senhor não precisa da secretaria, o senhor não precisa nada disso. Eu preciso porque sempre eu tive essa conduta e por conta disso, até hoje, embora eu tenha trazido o próprio NACOM para trazer dinheiro para a prefeitura e tudo isso, eu só ganhei títulos. O senhor é cidadão são-caetanense, o senhor tem a medalha de Tiene, mas dinheiro eu ganho muito menos do que qualquer outro que tem bem menos cargos do que eu tenho e bem menos títulos que eu tenho. Então, ou a pessoa começa daqui para frente a mudar essa norma e as coisas vão ser quem é o indivíduo que interessa para a secretária, qual é o médico que interessa para a secretária da saúde, que tem um foco, qual é o foco? É o doente. Ou a medicina volta para essa noção fundamental, ou a coisa é, olha, eu te voto lá, legal, ponho você lá, mas amanhã você não esquece de mim. Que não funciona até agora. Então nós estamos tendo uma chance de mudar agora, não mudamos nunca, sentamos e não vamos ficar gastando energia aqui para tomar a decisão que vai daqui um mês, 40 dias, assume um novo conselho, muda o secretário, olha, nós vamos ter que votar o regimento interno novo. E muda e pronto. Fica muito mais fácil mudar isso se tiver um voto secreto. Eles mudam todos os artigos, se eles quiserem. Ou você acha que não? Não sei, eu acho que poder para mudar eles têm. Mas isso por causa do voto secreto? Eu acho que é uma das últimas coisas que a gente tem é o voto secreto. É a última. Pelo menos era secreto até a última eleição, a gente não sabe, a gente acha que foi secreto, né? Tem muita gente que diz que não, porque o TSE deu um resultado, vamos dizer assim, antes do TSE dar o resultado, já estava sabendo. Mas o senhor acha que em qualquer situação o voto deve ser secreto? Até um voto, por exemplo, para a presidência ou para a mesa? Eu acho que o voto tem que ser sempre aberto. Aberto, desculpe. Sempre aberto. Sempre Eu acho aberto. que não deveria haver reeleição em nenhum nível, para cargo nenhum, porque, olha, eu tive a oportunidade de ouvir um prêmio Nobel hoje na vida e perguntaram para ele assim, o que o senhor acha que vai acontecer daqui a 5 anos? Ele com 89 anos, com insuficiência respiratória, ele falou assim, eu não dou palpite nenhum, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos. Então eu preciso começar a tomar medidas que deem condições para daqui a 2 anos, quem chegar aqui, dizer assim, olha, eu acho que isso tudo está errado, vamos votar. E todo mundo abre, olha, eu acho que casar disso, eu acho que aquilo, e o resultado vai ser o quê? A gente vai começar a ter a opinião da maioria.
e não de uma minoria que tem o poder de influenciar todo mundo, como a gente já está sofrendo por causa disso desde que se começou a revolução, os movimentos contra a Revolução de 64, foi quando eu larguei, assim, a participação política. Bom, então encaminhando a votação. Então, mas... Porque, vamos colocar em votação, lembrando o seguinte, que essa preocupação aqui surgiu, né? Essa preocupação que nós temos surge de um fato concreto ocorrido nesse conselho. Então, foi por esse motivo. E também da preocupação nossa, minha, do Roberto, de outras pessoas, mas nós temos tido sempre essa preocupação de resgatar esse conselho, e esse momento é um momento crucial. O resgate do conselho, na nossa opinião, envolve agora a necessidade de a gente escolher para presidir o conselho um representante dos usuários. Isso para nós é fundamental para o conselho, que o próximo presidente do conselho seja um representante dos usuários, porque nunca foi. Porque esse conselho sempre foi um quintal da prefeitura. Sempre foi um local onde a prefeitura vinha e colocava os papéis aqui, os técnicos traziam os papéis e as pessoas perguntavam: o que é isso? É para assinar. E as pessoas assinavam. Ninguém sabia o que estava assinando, e nós não queremos mais isso. Então, os representantes dos usuários vieram de 4 anos para cá, né, com um movimento novo para tentar resgatar o conselho, mudar o conselho. De 2 anos para cá, a gente tem trabalhado mais intensamente para mudar o conselho, resgatar o conselho, reavivar o conselho, fazer com que ele exista, pelo menos. A gente começou a ter um certo respeito, e agora o próximo passo, na nossa visão, Roberto tem certeza que me acompanha nisso, temos que escolher presidente do segmento dos usuários. E qual vai ser o problema que nós vamos encontrar em relação a isso? 2 segmentos não vão votar em representantes do usuário, que é o segmento do gestor e o segmento do prestador de serviço, por motivos óbvios. Nós temos então os representantes do próprio segmento dos usuários, que nós esperamos que todos votem, né? Dessa forma, num presidente do próprio segmento, e dos trabalhadores. Só que os trabalhadores, aí é que está o ponto nevrálgico do negócio. Por quê? Os representantes dos trabalhadores têm medo. Muitos deles têm medo de votar. De votar num representante do usuário. Porque se votar no representante do usuário, ele está na rua. Porque se votar no representante do usuário, a vigilância sanitária vai lá. Então, abertamente, o que tem acontecido é isso. E a gente quer mudar. A gente quer abrir um aspas, né? Quando a gente estava fazendo isso, nós não estávamos na sua gestão, né? Isso a gente já tem batido, nós estamos há 4 anos. Sim. É que chegou no momento de votar que a gente está com um secretário que é diferente. Mas a gente não sabe, o secretário não se vai perpetuar por muitos anos, né? Como nós não. Então, é que a situação hoje, as pessoas veem, viu, Luizão, de uma forma diferente. Isso aqui foi bem difícil, foi uma coisa, a gente saía com pressão alta daqui, saía nervoso, sabe, você não pode imaginar as humilhações, para nós sentarmos nessa as humilhações que nós passamos. O que foi necessário. É que chegou justamente no momento agora que as coisas, sabe, é tipo assim, o guarda-chuva é importante, mas acabou a chuva, né? Só que estamos trovoadas, novas chuvas podem acontecer mais para frente. Então foi só isso. Mas isso aqui é democrático, colocamos em função. Eu só pautei meu comentário nas preocupações do Paulo desse conselho funcionar realmente. Eu estou pautando nessa sua fala, desde o começo da reunião hoje, nessa sua preocupação, de que esse conselho funcione. Olha, vou te perdoe. Uma coisa rápida. Então é o seguinte, só para tranquilizar, Gisele, eu entendo, né, a sinceridade das suas palavras.
só para dizer o seguinte, a coisa mudou, a gente mandava e-mail, cansei de mandar e-mail. A única pessoa que me respondia aos e-mails era o Dr. Walter. Né? É claro que o Paulo a gente fazia em conjunto, etc. E tal. Ninguém, alguns casos as pessoas que não têm e-mail, né? Mas o restante tinha medo até de me cumprimentar. Né? Hoje a gente manda e-mail, recebe as respostas, começa a participar. Se a pessoa não tem nada que dizer, recebi, é muito legal para a gente saber que recebeu, a gente nunca tem a certeza. Então, a gente foi pintado, eu nesse conselho, Visão, eu represento a maçonaria. E eu fui convidado pela maçonaria para me retirar do conselho. Sendo que eu sempre usei de legitimidade, sempre usei de honestidade. Tem um trabalho nessa cidade de saúde aqui, que acho que são poucos, talvez o Dr. Walter, o Dr. Jesus, que tenham também, né? No mesmo nível que eu tive. E fui convidado para deixar. Né? Questões políticas, pressão política. Quer dizer, foram fazer a cabeça do pessoal porque eu estava atrapalhando, etc. Tal. Sendo que ele estava pedindo apenas o seguinte, pedindo respeito, pedindo um bom trabalho, que nós somos usuários dessas cidades, não é? Então, eu, é claro, tive firme, falei, eu não fiz nada errado, eu vou continuar, né? E então, com o apoio de amigos como o Vigílio, como o Vário César, vários amigos que vieram o tempo todo aí nos apoiando, o próprio Dr. Paulo, etc. Tal, mas foi um embate. Então, essas coisas aconteceram no ano passado. Isso eu só queria passar para vocês agora, né? Esse presente. E interessa para a gente hoje, sim. O que nos interessa é ter um conselho forte, até para apoiar o bom gestor. Né? É isso. Então a preocupação é essa, com base nisso, vocês vão analisar e ver o que é melhor. A minha proposta, a minha orientação de voto, que é a seguinte, que vocês podem seguir ou não podem seguir. Votação aberta para todos os assuntos, mas quando for a votação para mesa diretora e presidente, votação secreta. Essa é a minha orientação de voto. Posso dar uma? Pode, claro. Isso é comum, esse tipo de debate. Tem em todas as épocas, em todos os momentos. Né? Como o Conselho Nacional resolveu isso? Fazendo um rodízio entre os representantes que seriam presidentes. Então coloca um artigo que será feito um rodízio entre os segmentos. Então, se foi o gestor, o próximo segmento será dos trabalhadores. Foi o trabalhador e o gestor, então o próximo é do usuário. E entra num acordo, porque o conselho em si é um espaço de negociação entre todos os entes. Entre o gestor, entre o trabalhador e os usuários. Acho que é a melhor forma. Colocou isso, está prescrito aí, não tem problema. Talvez seja interessante. Isso é interessante. E olha, Muda-se a relação. e o próprio governo já entendeu isso. O governo em si já tem a intenção já estava pensando nisso Já também. tem parecer do CONASEMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, já tem parecer a respeito. Então isso foi feito e é feito, né? Isso é feito já, isso normal. O problema é que aqui nunca foi feito. Então é o início. É o início. O nosso de cultura tem esse processo. Pois não. Todo início de gestão, a sociedade civil tem a presidência, no ano seguinte é o poder público. Acho que é a melhor forma, é uma forma democrática que pode estar fazendo isso. É uma forma de se pensar também que é razoável, desde que comece com o segmento dos usuários. Não, então, há uma compreensão do governo, que eu sei que eu também já conversei lá, que o próximo presidente não seja mais do gestor, seja do outro segmento. E aí faça a organização que for feita. Você Mas está nunca se trazendo repita. uma notícia? Na realidade foi uma discussão que teve, que eu participei, mas que não está definido. Mas quando ocorre essa discussão, você vê que tem um encaminhamento, que as pessoas já estão chegando no bom senso de encaminhar isso. Entendeu? Então, já que tem isso daí, é questão de estar discutindo, já tem um exemplo.
exemplo do Conselho lá da Cultura. Então, eu acho que não vai ser difícil. Isso é comum, porque todos os municípios, o governo federal, o governo estadual faz esse processo. Então, nada mais justo do que também o município de São Caetano fazer esse processo. Votação. Então, para nós do povo, não vai adiantar nós vir aqui em reunião do conselho. Por quê? Pelo que eu estou percebendo, não vai adiantar. Então é o seguinte, da mesma maneira que o Roberto falou, que ele tem problema de pressão, problema de tensão, que acontece aí, pelo conselho, nós também, o povo também temos. Nós estamos passando por fora problema de pressão, problema de nervoso, problema de tudo o que está acontecendo na cidade, em função da saúde. Então, se vai ter uma coisa para ser falado, ser posto na pauta, posto na mesa, e nós, a população, não poder saber porque vai ser uma votação secreta, aí fica difícil a gente até participar. Não saber quem votou em quê. Mas a proposta não é essa. É porque Você prestou o que está atenção, acontecendo, doutor. Você prestou atenção? Não, o que vocês estão falando é tudo baseado em tudo nós. Nós estamos Ô, envolvidos em Vigi, você tudo. prestou atenção que a gente não... Eu acho que a pessoa que não tem capacidade, ou se a discriminada. pessoa que tem medo de tomar qualquer atitude, não participa. Porque se eu estiver aí, Mas eu isso não que quero você tá saber falando- quem vai me pressionar. Mas Eu vou isso que chegar e você vou tá falando votar. A não minha tá- opinião, eu vou votar. Isso que você está falando não está em questão. Não, Ninguém está falando que as votações... Dá exceção, mas eu... Você quer sentar aqui, Vigi? Você quer sentar aqui? Você quer vir sentar aqui? Não. Então deixa eu te falar o que está em questão. Porra. Você deixa eu falar para você? Deixa, Então mas presta você- atenção numa coisa. Você colocou em votação. Preste uma coisa atenção secreta, numa não, coisa. não deixou Virgílio, a turma presta votar. atenção. Presta atenção. Não deixou a turma votar. Confia. Ouve o que eu vou te falar. Não está em questão a votação indiscriminada, secreta para todos os assuntos. Não é isso que tem em votação. A votação é aberta para todos os assuntos, exceto, na minha opinião, Já tem uma exceção. exceto para votação em presidente. Você entendeu por quê que há exceção nesse caso? Só por presidente. Você entendeu? Entendi. Então, só para presidente. É isso, essa é a exceção. Então, isso tudo que você está falando, que nós vamos vir aqui, não vamos saber quem votou, isso não existe. Entendeu? Você está falando isso à toa. Isso não Eu estou existe. falando que não adianta nós virmos daqui, não estou falando que nós vamos Adianta porque vai ser Mas não aberta. adianta, não, porque se ele vai ter uma votação secreta para presidente ou para quem for... Tá bom, pessoal, é o seguinte, Não vamos colocar em votação? adianta nós vir aqui. Colocar em votação. Só rapidinho. Pois não. Se tivesse rodízio, tendo rodízio entre os entes, quando foi elegido o trabalhador, os trabalhadores, os representantes eleitos dos trabalhadores discutem de si e de forma coesa indica quem é o presidente. Né? A mesma coisa o gestor vai sentar e vai indicar, né, entre os gestores vai ter a votação. O usuário é a mesma coisa. Os usuários vão indicar, então os próprios usuários sentam e elegem. Não existe a possibilidade de estudar essa relação? Existe. Vamos fazer, eu proponho que a gente faça a votação separada. A gente vai fazer a votação desse item aqui e vamos fazer a votação do Milton. Aprovada a votação do Milton, fica prejudicada essa. Ok? Deu para entender isso que foi colocado? Ok. Bom, então, vamos colocar a votação por partes. A votação fica assim, então. Artigo 35. As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções, mediante manifestação expressa e nominal de cada conselheiro. Admitida a votação secreta, no caso de deliberação a respeito do presidente e eleição de presidente e mesa diretora. Essa é uma orientação de voto. Depois eu vou colocar a outra mais de acordo com o Dr. Walter para que a gente, né? Então, quem vota, nós temos 10, né? 10 conselheiros. 10 ou 9, né? 10, né? Com o secretário chegou 10. Levanta a mão para os conselheiros que estão em condições de voto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda vai. 9 condições de voto? Nós repete a votação, a próxima votação. As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções, mediante manifestação expressa e nominal de cada conselheiro, admitida a votação secreta, no caso de deliberação, eleição de presidente e mesa diretora.
Essa é uma proposta. Essa é uma proposta. Né? Quem vota contra? Um voto contra. Não, essa daí é a proposta que era original. Não, não é. A original não é. A original fica excluída a votação secreta. Então, nós temos um voto contra. Alguma abstenção? Não entendeu? Não entendeu? Tá, vou repetir então. Vamos lá. Artigo Estamos 31. votando essa redação que está aí? A gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar aqui. Questão de encaminhamento. Ó, a gente vai fazer assim. Vamos votar com essa redação que eu dei agora. Né? Com essa redação. Depois, nós vamos votar a do Milton. Aprovada a do Milton, a proposta do Milton, essa fica prejudicada. Então, Não é isso? então foi primeiro a mim, que aí ele em volta duas vezes. Porque se aprovar essa e eu aprovar a minha também, vai ter conflito. Não, eu acho que não, mesmo, porque no caso de votação, porque se houver transição, em todo caso, você vai ter que votar ou secretamente ou abertamente no presidente. Eu sugiro o seguinte, o artigo 35 vai Mesmo que até haja cada rodízio. conselheiro, ponto. Mesmo que haja rodízio. E a gente muda isso Entendeu? quando falar da reeleição do presidente. Então, minha proposta é assim, as votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções, mediante manifestação expressa e nominal de cada conselheiro, ponto. Pessoal, vamos entender uma coisa. Uma coisa é a gente decidir se a votação é secreta ou é aberta. Outra coisa é a gente decidir quem vai ser o presidente. São coisas diversas. Por isso que eu estou falando, a gente tem que votar primeiro dizendo, se no caso de eleição de presidente, independente de quem for, entende? Por exemplo, nesse biênio, quem é que vai ser presidente? Alguns dos representantes dos usuários, ok. Mas a votação vai ser secreta ou vai ser aberta? Isso é uma questão, tá certo? Então são duas coisas diferentes. É que a proposta, para entender, cada segmento que vai eleger presidente vai Mas usar isso, da forma... isso se a gente aprovar isso, né, senhor? Isso. Esse é o Se for problema. aprovado. Havendo rotatividade. Aí Havendo o próprio rotatividade, segmento, aí é o próprio tranquilo. segmento... Não é eleição, então? Não, É aí o eleição. próprio A segmento... indicação? Não, ó, É eleição. Então Mas tem que ser. entre os próprios. entre os próprios pares, entendeu? Só os Mas eu usuários não sei se isso vão tornaria... estar indicando. Aí pode ser A minha que... preocupação é a seguinte, aí é legal isso? Né? Porque o conselho ele não é só o usuário. Eu acho que não. Então, O trabalhador. Aí o trabalhador vai ter que não, se reunir sim, só os seria- trabalhadores e entrar num acordo. tranquilo. Eu acho que não. Eu acho que dentre os representantes do segmento, por exemplo, dos trabalhadores, se é o biênio dos trabalhadores, dentro desse segmento, o conselho pleno deve se manifestar e dizer qual é deles. Por isso que eu o digo melhor. que até então, se for Não para é? isso, até aqui cada conselheiro ponto e acabou. Porque autonomia. Porque senão você traz alguém de fora, né? Você traz alguém para É justamente que assim, ó, primeiro é eleito o conselho. Todo mundo e o conselho respaldam o nome daqueles que foram indicados pelas entidades. Dentro desse universo, que cada segmento, se for o segmento do trabalhador, vai se retirar, discutir entre eles quem vai ser o presidente. Seja por eleição, ou seja por unanimidade, por acordo. Entendeu? Os outros segmentos não vão participar disso, porque no aspecto do rodízio, cada segmento vai ter autonomia de indicar, uma vez por período, o seu presidente. Eu entendi isso. E aí, por exemplo, o gestor não vai participar dessa discussão com os trabalhadores. É problema dos trabalhadores indicarem e verem entre eles que foram já eleitos quem vai ser o presidente. Tá certo. Ok, então vamos fazer assim. Dá para a gente pular para aquela parte da eleição do presidente? Quem é o presidente? É anterior, tem que mudar. Já está aprovado, vamos mudar. Se for aprovado. É o artigo 7º, acho Só que 4, 7. eu particularmente, eu acho que a tua posição é bastante interessante, sou a favor, mas isso para mim só tem sentido se nesse momento aqui, se nesse próximo biênio, o presidente for
representante do segmento dos usuários. Para continuar. Condição. Senão não. Mas a gente já não pode fazer essa votação Pode, da pode. rotatividade? É. Já não pode começar? Pode já até especificar Pode isso. já definir que começa nesse biênio com o representante dos usuários. Nesse biênio. O presidente do conselho será eleito no seu segmento, né? Será eleito no seu segmento, né? Sendo que se inicia Pelo através seu segmento. do segmento e Seu segmento. Em reunião plenária, né? Não precisa nem ser, não. em reunião com seus pares. É, Dos pais. pelo seu segmento. E obedecendo, né? O rodízio, né? E doutor Paulo? Só ia condicionar na usuário. reunião estadual. Vai ser inconstitucional isso. Trabalhadores e gestores. Vamos ouvir, doutor Val. Por que, doutor Val? Isso vai ser inconstitucional, porque você vai começar já a criar grupos primeiro, tá? E necessariamente, às vezes, tem mais um número maior de pessoas que vão escolher e que não necessariamente não estão, o resto do conselho não está de acordo com aquelas pessoas, com aquela pessoa especificamente. Então, eu acho que se a eleição Eu tenho essa preocupação também, dessa escolha ser feita dentro do grupo pequeno. Que assim, ó, Você lembra, acha que o advogado você não derruba isso? Eu acho que até não seria inconstitucional, mas eu acho que é inconveniente pra caramba. é que assim, ó, eu sei que é difícil para todos os segmentos, mas isso, adotando o princípio, o conselho é um local para discussão entre diversos representantes, né, isso força a negociação. Entendeu? Se eu tenho autonomia enquanto representante do gestor, eu vou ter que negociar com vocês, que é trabalhadores, e os trabalhadores vão ter que negociar. Milton, mas eu tenho que. Mas nós Isso temos força que engolir, esse princípio. nós temos que engolir alguém que muitas vezes representa os usuários não suportam aquela pessoa. Aí nós temos que engolir aquela pessoa durante 2 anos aqui. Entendeu? É difícil isso. É difícil, mas difícil. Você No caso de não ser bom, como tem que Eu acho melhor que a deliberação comum do Instituto Total, que seja feita então a deliberação pelo pleno.